Graça e paz, meus queridos irmãos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e nós estamos na lição 3 da revista Palavra e Vida, o tema A Vida de Paulo. O autor é o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho e o nosso tema é Obras não, graça sim, ou não as obras e sim a graça. Não as obras e sim a graça. O nosso texto é Efésios 2, 8 e 9, que nós vamos ler, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, toda a nossa igreja, todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos aqueles, ó Pai, que estão ao alcance desse vídeo, Pai, para que o Senhor os abençoe em todas as áreas da sua vida. Abençoe as famílias, Senhor, abençoe cada vida, Senhor. Se porventura há alguém desempregado, que portas de emprego sejam abertas, Senhor. Ó Deus, e que nesse momento o Senhor esteja atuando no nosso mundo, Senhor, repreendendo essa Covid-19, essa enfermidade que tem assolado o mundo e matado a tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, não só a Covid, mas todas as enfermidades que têm assolado o teu povo, dá vitória ao teu povo, dá prosperidade ao teu povo, abre portas de emprego, abre, Senhor, ó Deus, esteja abençoando as famílias, maridos, esposas, filhos, pais, ó Deus, em nome de Jesus, esteja preparando a nossa mente e o nosso coração para receber neste momento a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Amém. Vamos então começar o nosso estudo falando então sobre o tema não as obras e sim a graça. Nós vemos que essa questão de graça e obras é uma questão muito discutida na palavra de Deus, né? É uma questão ainda discutida no nosso meio em relação correta entre a lei, que é a Torá, os 5 livros da lei, o Pentateuco, e o sistema do Antigo Testamento, para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Então, é aquela velha discussão entre a questão da lei e a questão da graça de Deus. Então, os judeus, eles pregavam o cumprimento da lei, porque eles achavam que a salvação acontecia pelas obras da lei. Mas, na verdade, nós sabemos que a salvação vem por meio da graça de Deus. E essa era uma discussão muito intensa no tempo do apóstolo Paulo, porque os judeus pregavam a lei como essencial à salvação. Mas Paulo, como judeu ortodoxo e um fariseu profundamente imerso na lei, por muito tempo ele defendeu essa tese da lei que salvava, ou seja, de ser salvo pelo cumprimento da lei. E ele foi um dos mais aplicados fariseus que já houve no texto da palavra de Deus. Em Gálatas 2,14, Paulo chega a dizer o seguinte: e na minha nação, esse dia em judaísmo, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Gálatas dos meus pais, né? Gálatas 2,14. Então Paulo diz que ele era extremamente zeloso da tradição dos seus pais, que era a tradição judaica. E ele diz que ele excedia na questão da sua fé no judaísmo em muitos adolescentes, né, possivelmente dizendo, que eram da sua idade. Então ele excedia essas pessoas porque ele estudava aplicadamente a lei de Deus. Ele diz: criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. Então, era aquilo que Paulo havia aprendido. Então, o que ele aprendeu era o que ele também transmitia. Para eles, a obediência à lei salvava. Então, eles acreditavam que eles eram salvos pela lei de Deus. Eles acreditavam que eles podiam ser salvos pelas obras da lei. Era essa a fé que fundamentava o judaísmo, né? Mas, após a sua conversão,
Paulo mudou a sua posição. Na lição anterior, nós comentamos que Paulo foi selecionado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E em Atos 9,15 ele diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Então Paulo foi escolhido por Deus para levar o evangelho a todos os gentios, ou seja, a todos aqueles que não eram judeus, né? Como Jesus disse, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Paulo foi escalado para levar o evangelho até os confins da terra. Paulo foi escolhido por Deus desde a sua conversão. E mais tarde, ele escrevendo a carta aos Gálatas, ao que alguns teólogos dizem que foi a sua carta mais dura, ele diz o seguinte, em Gálatas 5:2, ele diz o seguinte, aliás, vamos ler versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter novamente ao jugo da escravidão, que ele está falando do judaísmo. Eles já haviam sido livres do judaísmo e agora os judaizantes queriam, que estavam dentro da igreja, queriam escravizar de novo os cristãos aos métodos da lei. Então Paulo diz, vocês não tornem a se submeter novamente ao jugo da escravidão, que era a servidão da lei. Versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, meu amado irmão, Paulo está dizendo claramente que se ele se circuncidasse para ser parte da igreja, para ser parte do povo de Deus, então eles estariam anulando a obra de Cristo. Versículo 3 ele diz, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Paulo diz, vocês estão separados de Cristo e vocês caíram da graça. Que expressão forte, meu irmão, essa expressão cair da graça. Está lá em Gálatas 5, de 1 a 4. Paulo mostra então claramente que a circuncisão, como rito religioso, ela anulava a obra de Cristo, porque ninguém pode ser salvo por ter se circuncidado, porque esse era um parâmetro da lei, e era um parâmetro que Deus fez para o povo judeu e não para os gentios. Então, como o evangelho, nós vimos na lição passada que o evangelho, ele houve uma ruptura entre o cristianismo e o judaísmo, entre o cristianismo e também a cultura judaica. Então a circuncisão já não fazia parte dessa nova aliança. E aí vivia sempre no primeiro século, ali logo depois de Cristo, no tempo de Pedro, de Paulo, vivia sempre aquela questão, ora, cristão ou judeu? Salvação pela graça mediante a fé, segundo Efésios 2:8 e Gálatas 2:16, ou a salvação pela lei? Então, essa era uma questão que perdurava e que muitas vezes incomodou a igreja no primeiro século. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Cristo, diz o apóstolo Paulo, teria sido em vão. Assim que em Gálatas 2:21 o apóstolo Paulo diz, anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Então, se a obra, se a salvação viesse pela lei, então o sacrifício de Cristo teria sido inútil. Continuamos então a nossa caminhada hoje, dizendo não às obras da lei. Então Paulo diz de forma bem alta e bem sonora, não às obras da lei, e sim a Cristo, a fé em Cristo. O primeiro ponto então da nossa lição fala sobre uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Cristo Jesus. Em Filipenses 3:9 ele diz assim, e achado nele, em Cristo Jesus, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
Então Paulo está dizendo claramente que a justiça de Deus vem pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. A busca anterior de Paulo como fariseu fora extremamente frustrante, porque Paulo achava que ele poderia, como fariseu, ter a salvação. Mas Paulo se frustrou, porque depois ele vai descobrir que a salvação é pela graça de Jesus Cristo. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados, pois só a fé em Cristo pode nos trazer a salvação da nossa alma. Somente em Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus. Aleluia. Alguém pode se sentir bem numa religião cumprindo, assim, um conjunto de regras, um conjunto de ritos, um conjunto de liturgia. Claro, a pessoa pode se sentir bem. Ela escolhe a religião A, ou a religião B, ou a religião C, e ela diz, é essa religião que eu quero, essa religião é dos meus pais, é essa religião que eu vou seguir e tal. E a pessoa diz, poxa, eu gosto dessa religião. Então, todo ser humano, ele tem a opção de decidir em que religião ele quer seguir, o que ele quer servir, o que ele quer crer, o que ele quer cultuar. Mas a Bíblia diz que isso não deve ser uma questão de gosto, né? Embora a pessoa sinta o desejo de seguir a religião, né? Nós sabemos que a religião não salva. Quem salva é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É mediante o sacrifício de Cristo que toda pessoa pode ser salva. Por isso que em Atos, o apóstolo João, junto com o apóstolo Pedro, eles disseram, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual havemos de ser salvos, somente pelo nome de Jesus. Então só Jesus Cristo pode nos trazer a salvação da nossa alma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sistema religioso, infelizmente, não pode nos salvar. Quem pode nos trazer uma salvação verdadeira é Jesus. Isso faz me lembrar de Nicodemos. Nicodemos era um homem extremamente religioso, cumpridor da lei, seguidor, mas um dia Nicodemos foi ter com Jesus, e a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite, no capítulo 3 do Evangelho de João, e ele chega para Jesus e pergunta, mestre, eu sei que as maravilhas, os milagres que tu faz, é alguém vindo de Deus, porque ninguém que está vindo de Deus pode fazer os milagres. E Jesus chega para Nicodemos e diz, necessário vos é nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Então Nicodemos entende que ele precisava nascer de novo. Não adiantava ser religioso, não adiantava cumprir a lei, ele precisava entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então devemos dizer não à religião e sim a Cristo. Eles seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Ou seja, as pessoas que seguem uma religião, elas criam procedimentos. Muitos procedimentos foram criados por homens que morreram e estão mortos. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ele vive e está à direita de Deus, o Pai. Então, Jesus não é uma religião. Jesus é uma fé verdadeira. Jesus é uma pessoa verdadeira. E ele vive do lado direito do Pai. A bagagem legalista de Paulo, para ele, foi inútil. Como nós podemos ler em Filipenses 3, de 5 a 8, que diz assim, aliás, de 4 a 8, que diz assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é da lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então Paulo considerou, esse texto está em Filipenses 3, de 4 a 8. Então Paulo considerou tudo que ele tinha como conhecimento, todo o vasto conhecimento que ele tinha, sua cultura, seu cabedal, ele considerou como perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então Paulo, ele desconsiderou, ele jogou fora tudo aquilo que era sistema religioso, né? E ele usa até a palavra dura que ele usa, eu considerei como esterco, para que eu pudesse ganhar a Cristo. Paulo encontrou com Jesus ali na estrada de Damasco, e aquele encontro com Jesus modificou toda a sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se você encontrar com Cristo Jesus, toda a sua vida será transformada. Como Nicodemos, você vai nascer de novo, e a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você precisa de uma fé verdadeira em Cristo. Não precisamos de 200 preceitos religiosos. Posso isso, não posso aquilo. Devo isso, não devo aquilo. Não, nós precisamos seguir a Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Cristo, ler a Bíblia todos os dias e seguir a sua palavra. A conduta de Paulo era perfeita dentro da lei. Ele diz que ele era irrepreensível, ou seja, ele seguia piamente a lei. Obedecer a lei não era tão impossível assim, porque Paulo obedecia a lei. Paulo diz que ele era irrepreensível, ou seja, ele seguia piamente aqueles mandamentos da lei. Assim como o moço rico também, que chegou para Jesus e disse a Jesus: obedeço toda a lei desde que eu era moço. Aí Jesus disse: falta-te alguma coisa. Vai, vende todos os teus bens e me segue, e terás uma herança no céu. E diz a Bíblia que aquele moço foi embora porque ele era muito rico e ele não queria perder. Ele amava o dinheiro, o seu Deus era o dinheiro, e aquele jovem então se retirou. Como está em Mateus 19, 16 a 21, Marcos 10, 17 a 21 e Lucas 18, de 18 a 22. Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer à lei, mas ele aceitou a palavra daquele rapaz, mas ele disse: falta-te alguma coisa, né? Então Paulo, ele cumpriu a lei. Em Filipenses 3,6 ele diz: quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, fui perfeito. Eu procurei ser dedicado, perfeito ao cumprimento da lei. Paulo era muito dedicado, era muito convicto, né? Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la, e aí viu que era impossível, arranjou outro método, né? Deus não é assim, meus irmãos. Deus não faz coisa errada, né? Ah, eu fiz a lei, deu errado, então vou arranjar a graça. Não. A lei, ela foi importante naquele primeiro momento, em que o povo precisava organizar como povo, como nação, em que o povo precisava entender a direção de Deus, mas a lei era transitória. O desejo de Deus é que por meio da lei eles viessem entender a graça de Cristo, que seria ministrada. Na verdade, a salvação sempre foi pela graça mediante a fé, mas a lei era o parâmetro de obediência pelo qual Deus poderia fazer com que o seu povo seguisse os seus caminhos, né? Mas não era na lei que estava a salvação sempre esteve em Deus. Não era na lei que está a salvação está em Cristo Jesus. Então, não podemos pensar que Deus errou o método e criou outro. Não, isso desonra a Deus, né? A lei, ela tinha um caráter transitório, porque, na verdade, é que através da lei, o Senhor queria nos ensinar a sua graça, a essa graça tão maravilhosa, né? Então, a lei era transitória, mas Deus tinha o desejo da graça. Então, ele criou, através da lei, uma consciência de pecado em nós. Em Romanos 3:20 e 7:20 diz isso. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam pela sua
misericórdia. Então, Deus, ele nos traz a graça para que nós tenhamos o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. A lei dizia, faça isso e viverão, mas a graça diz, que Cristo diz, eu fiz isso para que todos vocês vivam. Então Jesus morreu na cruz para que todos nós possamos ter vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavra, foi frustrante, porque Paulo cumpria os parâmetros da lei, seguia piamente a lei, mas ele sentia, como Nicodemos, um grande vazio na sua vida. Ele sabia que a lei não era totalmente satisfatória para a sua salvação. E quando ele tem, então, aquele encontro com Cristo, Cristo preenche todos os vazios da sua alma. E é assim que acontece comigo e com você, meu irmão. Quando nós temos um encontro com Jesus, ele vem e ele traz o Pai, e ele traz o Filho, ele traz o Espírito Santo, e nós então temos aquele encontro precioso com Deus, e Deus transforma a nossa vida de glória em glória, de fé em fé, de dia em dia, e nós vamos vivendo, a graça de Deus, a glória de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, que é a nossa maior riqueza, Então Paulo frustrou-se, porque ele achava que se ele fosse certinho, ele teria então a salvação em Cristo Jesus. Mas quando ele conhece Cristo Jesus naquela estrada de Damasco, ele vê que tudo que ele tinha como precioso, ser certinho, ser irrepreensível, fazer tudo direitinho, cumprir toda a lei, ele percebe que tudo aquilo era inútil, porque se ele fosse salvo pela lei, e o sacrifício de Cristo seria anulado. Então ele era salvo pela graça de Deus. A lei é um parâmetro para que a gente viva a vida com Deus, mas não é o meio de salvação. Salvação somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Em Efésios 1:6 diz assim, em amor nos predestinou, Efésios 1:5 e 6 diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, versículo 7 agora, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, é na riqueza da graça de Deus que nós encontramos a Cristo, é na riqueza da graça de Deus que nós encontramos o perdão para os nossos pecados, é na riqueza da glória de Deus que nós encontramos a salvação eterna em Cristo Jesus. E isso não é obra de nós, não é pelo nosso merecimento, não é porque somos bonzinhos, não é porque eu faço caridade, mas é pela graça de Deus mediante a salvação de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Assim eu recebo a salvação, está em Efésios 1:5-7. E esse, meus irmãos, é a primeira parte do nosso estudo. Depois nós vamos ter a segunda parte desse estudo. Eu espero que você continue conosco, nos acompanhando. Nós vamos ver depois o tópico 2, Cristo é o fim da lei. Nós vamos ver o tópico 3, salvos pela graça de Deus. E a nossa conclusão, que é para pensar e agir. Deus abençoe você, meu irmão, e até a segunda parte desse estudo. Deus abençoe.